Paranaense, começou a ler muito cedo. Aos 6 anos, já tinha uma pequena biblioteca no seu guarda-roupas. É formado em cinema e é também escritor. Já colaborou em importantes jornais impressos. Trabalhou como diretor de filmes publicitários e até dirigiu campanhas políticas para a TV. É idealizador e editor de seu próprio selo, a editora Giostre, que está entre as mais atuantes do mercado editorial. Escreveu roteiros de curtas e longas, além de séries e seriados. É autor de mais de 10 livros e apaixonado por eles. O perfil de hoje é com o editor Alex Giostre. Alex, muito obrigado pela sua presença no programa, é um prazer te receber. E já começo te agradecendo pela parceria que a gente faz e você tem nos mandado títulos interessantíssimos que despertam o interesse dos nossos convidados. Muito obrigada por isso, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Rogério. É um prazer também estar aqui no programa que eu sempre assisto e que, por felicidade, a gente tem os livros também sempre assim divulgados aqui. É muito importante esse trabalho que você tem feito. Obrigada. E a gente indica sempre livros que as pessoas têm muito interesse. Isso é o melhor, porque às vezes você indica e o interesse não rola. E aqui a gente vê durante a entrevista que as pessoas ficam muito entusiasmadas. Como eu disse um pouco da sua história, você é paranaense, mas você morou no Rio de Janeiro e depois você foi para São Paulo, onde você mora hoje. O que te levou a ir para São Paulo e fixar lá o seu projeto editorial? Eu nasci no Paraná, mas eu fui morar em São Paulo e no começo da juventude eu vim morar no Rio por conta das campanhas publicitárias. E aí acabei morando no Rio por 14 anos aproximados, trabalhando como auxiliar assistente de direção, diretor de campanhas, fazendo roteiros. E em 2005 eu tive a ideia da editora. E aí mantive ela de 2005 a 2008 no Rio de Janeiro. E em 2008 eu acabei levando para São Paulo porque eu entendi que, na época, porque hoje já seria um outro tipo de discussão, né? Se a editora tivesse, por exemplo, 3 anos hoje no Rio de Janeiro. Mas em 2008, quando eu já tinha há 3 anos, eu entendi que para levar o discurso adiante, os autores adiante, os títulos adiante, eu precisaria das grandes redes. Precisaria ter, e os escritórios centrais sempre foram em São Paulo. Então eu passei do primeiro ao terceiro ano, na realidade do primeiro ao primeiro ano e meio, eu não sabia ainda se eu queria levar a editora adiante. Do primeiro ano e meio ao segundo ano, eu fiquei, vou, não vou. E quando eu entrei para o terceiro, eu falei, não, tenho que ir. E para ir, não tinha como, a não ser que eu ficasse indo e vindo. Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. E eu devo ter eu sou um pouco preguiçoso, então preferi me sediar em São Paulo para ficar um ano e meio. São 10 que eu estou lá. Nossa. Né? E aí, por conta disso, eu acabei abrindo a... E gostou de morar lá? Foi ótimo para a editora, porque quando eu pensei em editora, eu queria lançar a dramaturgia, textos de teatro e teses e dissertações. E eu morreria na praia, assim, coloquialmente falando, por conta do espaço limitado que talvez uma cidade como Rio de Janeiro, que é maravilhosa e é um polo cultural, tenha, por conta de... Eu tenho aqui as livrarias, que todos nós conhecemos, mas eu queria levar aquilo adiante. E para estender para o país, eu pensei que deveria ter levado para São Paulo. Mas você gosta de morar lá? Eu gosto de morar lá. Hoje, São Paulo, eu acho que você vai se acostumando, né? Então, eu acho que num primeiro momento, quem sai eu passei 2 anos até me acostumar com São Paulo. Clima, o fato de não conseguir fazer tantas coisas a pé, o fato de ter a necessidade de ter um carro, né? Porque no Rio você consegue fazer as pequenas coisas, assim. É verdade. Eu acredito, pelo menos nos bairros que eu morei, era mais fácil a locomoção, era tudo um pouquinho mais simples. São Paulo é tudo muito distante. Por isso que eu te perguntei, porque às vezes as pessoas vão para São Paulo e têm muita dificuldade de se acostumar, especialmente quando vem do Rio de Janeiro. Você ficou no Paraná até que idade? Eu nasci no Paraná. E você ficou até quanto tempo? Não, só nasci. Só nasceu e já saiu logo? E só nasci, a história é interessantíssima. Eu só nasci porque meu tio é médico, e aí eu fui fazer o parto lá. Aí eu nasci em Umuarama, no Paraná, por conta da clínica do meu tio. Foi realmente uma
Gama só para nascer. E vim embora. E foi para São Paulo. E como eu disse, você desde cedo demonstrou muito interesse pela leitura. Com 6 anos você já lia e já tinha uma pequena biblioteca, o que é extremamente um feito, né? Uma raridade para uma criança. Essa sua relação com a leitura veio por onde? Pelos seus pais, pela sua família? Como você despertou esse interesse? Veio pela minha mãe, que sempre me deu livro. E o que foi ótimo. E essa pequena biblioteca era no guarda-roupa e era a coleção Vagalume. Ah, né? que legal. Então eu acabei tendo essa relação com os livros na infância, que eu acho que foi muito saudável, porque eu tive essa aproximação com a leitura e depois, no comecinho na pré-adolescência e para adolescência, eu me distanciei dos livros, fui viver a vida do adolescente e já para os 20 anos eu voltei para a literatura, para a vida do ler, que eu acredito que seja fundamental para qualquer ser humano. Sua mãe era uma leitora assídua? Minha mãe não era uma leitora assídua, e ela continua viva, mas ela sempre teve muita preocupação com a educação dos filhos. E eu herdei isso também, eu tenho uma preocupação com a educação de todas as pessoas. E minha mãe é filha de um homem extremamente intelectual, meu avô que já faleceu. E minha mãe era cantora de rádio na época dos 17 anos. Então acho que teve essa relação cultural também, né? E eu fui agraciado não só por ganhar os livros, como depois também por gostar, porque entre você ganhar e você criar essa relação de aproximação e interesse com os livros é um rio de distância. Agora, o tempo era outro. A criança de hoje em dia, ela, além de não ser tão incitada pelos pais à leitura, há muitas outras concorrências. É verdade. Né? E que são muito mais atraentes do que o livro, até primeiro plano, eu costumo dizer. Porque o livro sempre vai ser muito mais enriquecedor do que qualquer outra atividade lúdica que uma criança possa ter. Que tipo de literatura te interessou no início da sua vida como leitor, logo depois dessa fase da primeira infância? Eu sempre fui curioso e continuo sendo. A minha leitura ainda são livros técnicos, de todas as áreas. Eu leio muito romance, eu leio muito teatro, eu leio muita novela literária, eu leio crônicas, eu leio poesia, né? Eu leio profissionalmente, né? Na vida pessoal também. Mas eu sempre gostei de estudos. Então eu sempre quis saber um pouco sobre qualquer coisa, né? Então se me der um livro técnico, eu quero pegar, quero entender, mas para quê? Eu acredito naquele manual de informação, né? Mas eu sempre me interessei muito pelo teatro, como leitor, né? E depois também como espectador. Mas você já gostava de teatro, assim, isso já vem da sua vida de adolescente, de juventude, ou você descobriu o teatro mais tarde? Descobri mais tarde e pedagogicamente, né? Então, tanto que eu me tornei um editor de dramaturgia, acredito que até. De 2005 para cá, eu seja o editor que mais tem publicado dramaturgia no Brasil. Verdade. E tenho catalogado na editora da década de 60, de Conselho de Castro aos contemporâneos agora, né? Dos novos que estão chegando agora. Mas eu passei todos vamos pôr entre aspas, os grandes autores teatrais do país, eles estão na editora Giostre. Mas eu sempre acreditei na catalogação da dramaturgia brasileira, né? E isso se deu por conta da leitura. E é muito importante esse trabalho, porque a gente precisa ter a nossa dramaturgia documentada, porque senão a gente se perde, né? E o país fica sem ter o que dizer ao que veio nessa área. Esse trabalho é maravilhoso. Como editor, você costuma ler tudo que você recebe? As sinopses. Estou no 14º ano da Giostre. Nos primeiros 5 anos, talvez eu tenha lido tudo. Inclusive as obras terríveis, as ruins, assim, porque eu sempre quis entender até onde o autor era capaz de chegar. Mas de um tempo para cá, por uma questão até de tempo e tudo, eu tenho selecionado. E é claro que eu recebo muitas indicações. Então os nossos autores já mandam outros autores, enfim. Recentemente a Maria Adelaide Amaral, que é novelista, autora da casa, me manda um e-mail dizendo: tem um autor ótimo de BH, posso te mandar o texto dele? Aí você acaba... Porque eu acho que a característica maior da editora, da Giostre, é essa proximidade entre o editor e o autor. Isso eu sempre mantive e eu gosto
né? Porque senão distancia demais e aí o prazer vai se esgotar, não vai ter, vai virar uma coisa muito burocrática, porque o trabalho do editor é burocrático, né? A leitura é silenciosa, a feitura a editoração de capa, da revisão com o revisor, o relacionamento com a gráfica, as questões todas de distribuição, enfim, é tudo muito burocrático. E muito árduo. E muito duro, né? É um trabalho árduo, realmente. Agora, o trabalho específico que eu fiz na Giostre com a linha de teatro, que eu acho que tenha sido um mérito, por uma relação também dessa proximidade, foi eu ter conseguido abrir as lojas em teatro. Então, aqui no Rio, eu mantive por 3 anos no Teatro dos Quatro, uma livraria Giostre. Acabei fechando por conta da falta de público, por conta do espaço físico que se deu à livraria. Mas em São Paulo eu tenho na Casa das Rosas, que é o Museu do Estado, eu que cuido, a livraria é Giostre, Teatro Augusta, Top Teatro, Teatro Fernando Torres, Parlapatões, Comune, aí Casa Artéria, que era um curso que acabou de fechar, então acabamos de tirar a livraria de lá. Mas em São José dos Campos. Isso é uma ideia ótima, porque você propicia a pessoa ir ao teatro e já poder ter acesso àquele texto ou a outros textos que talvez ela tenha interesse e que não buscaria indo a uma livraria e já estando ali à mão. Isso é maravilhoso, é uma ideia ótima. No Teatro dos Quatro funcionava muito bem. Porque a ideia que eu tive no início era assim, quem vai ao teatro não quer comprar um livro. Mas a mim nunca tive problema com isso. Eu sempre quis vender. Então eu sempre tentei trabalhar as pessoas, os nossos colaboradores, os vendedores das lojas, que nós temos 40 minutos efetivamente para apresentar a peça, o autor e despertar no leitor, né, no espectador do teatro, no cliente, a vontade de levar aquele livro. E com um grande efeito que é, nos teatros, todos os nossos livros, o mais caro custa R$30. Então, por exemplo, Crimes no Horário Nobre, Silvio de Abreu. Maravilhoso, já foi indicado aqui. Eu que publiquei. Ele custa R$60. Nas nossas livrarias, nos nossos teatros, custa 30. Por quê? É uma maneira de você incentivar. Porque eu acho que essa oxigenação é fundamental. Com certeza. Né? Você, além de escritor, como dissemos, a sua formação é em cinema. Você fez cinema, roteirizou, fez longas, curtas, tudo como eu falei. O que te levou para o cinema como primeira formação? Eu queria que você falasse para a gente, mas no próximo bloco, porque senão já estamos terminando. Tá bom. E a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo nesse papo ótimo e a gente volta já já com mais Perfil e Alex Giostre para você.